serviço e postura de atendimento. Observando essas duas condições principais que causam a vinculação ou o afastamento do cliente da empresa, podemos separar a estrutura de uma empresa de serviços em dois itens: os serviços e a postura de atendimento. Quando começamos a falar então sobre como vincular um cliente dentro da empresa, ou como que se consegue afastar um cliente dentro da empresa, são apenas duas condições, duas causas: o serviço e a postura. O serviço assume uma dimensão macro nas organizações e, como tal, está diretamente relacionado ao próprio negócio. Quando nós falamos em prestar serviço, em vender um produto, nós queremos dizer que nós estamos assumindo ali dentro da organização algo que vá de encontro, vá se vincular o cliente dentro da empresa. Quando nós falamos de vender algo ou de prestar algum tipo de produto, nada mais é do que se relacionar com o próprio negócio que nós estamos oferecendo naquele momento. Já a postura de atendimento, que é o tratamento dispensado às pessoas, está mais relacionado com o funcionário em si, com as suas atitudes e o seu modo de agir com os clientes. Portanto, está ligado às condições individuais. E aí eu pergunto então para vocês: acredito que algumas vezes vocês foram atendidos com uma má vontade ou com uma postura inadequada. Em outros lugares, ou até dentro desse mesmo lugar e por um outro profissional, vocês foram atendidos muito bem e com uma postura adequada de atendimento. Então, quando nós falamos de postura de atendimento, a gente está falando de tratar as pessoas, maneira de tratar as pessoas, nós, colaboradores, a forma, as atitudes, nosso modo de agir com os clientes que adentram dentro da nossa organização, da nossa empresa, para poder adquirir um produto ou um serviço. E isso está ligado a condições individuais, porque é de cada um. Tem pessoa que ela já é mal-humorada por si, mas ela consegue fazer uma venda boa. Tem pessoas que elas se encantam pela simpatia e de repente a pessoa nem compra, mas a pessoa acaba se tornando cliente de passar na loja para poder ver a simpatia da pessoa. Tem pessoas que ela tem um teor de convencimento muito grande. Tem pessoas que ela já se trava na hora de tentar convencer o cliente de fazer a venda. Então, por isso que nós falamos que são condições individuais. A postura, ela poderia ser padrão para todos, mas tem uma hora que a máscara cai. E aí eu volto a ser a pessoa que realmente eu era anteriormente. Os 3 passos do verdadeiro profissional de atendimento. Entender o seu verdadeiro papel. Primeiro passo, que é o de compreender e atender às necessidades do cliente, fazer com que ele seja bem recebido, ajudá-lo a se sentir importante e proporcioná-lo um ambiente agradável. Sabe quando você está num lugar e você pensa assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu defino um dos passos que são verdadeiros para uma pessoa que realmente é um profissional nessa área, ele entender o seu papel dentro daquele lugar. Ele está ali para atender a necessidade do cliente, independente de qual situação econômica é o cliente. A gente ouve, né, bastante conversas de que existem
profissionais que gostam de atender só ricos, ou tem profissionais que gostam de atender só pessoas bem vestidas. Então a gente começa a entender que o verdadeiro profissional, ele vai compreender a necessidade do cliente e em cima disso ele vai fazer com que o cliente seja bem atendido. Vai fazer com que ele seja bem recebido, o que eu acabei de dizer, independente da classe social dele. Vai fazer com que ele se sinta um rei, uma rainha, que ele se sinta importante ao adentrar dentro daquele estabelecimento. E fazer com que ele se sinta à vontade. É tão ruim, gente, quando a gente vai num lugar e a gente fica meio que com medo, se remoendo, até tentando se esconder, porque é um lugar, um ambiente onde nós não nos sentimos à vontade. E o verdadeiro papel desse profissional é fazer o cliente se sentir em casa, se sentir à vontade, conversar, olhar, perguntar. Fazer com que ele tenha aquele momento agradável. Este profissional é voltado completamente para as interações com o cliente, estando sempre com as suas antenas ligadas neste para perceber constantemente as suas necessidades. O verdadeiro profissional, então, ele está interagindo com o cliente. O cliente pergunta, ele responde, ele dá dica para o cliente, ele tira a dúvida do cliente. Ele está sempre ligado, não é aquele vendedor que você está perguntando alguma coisa para ele, ele está pensando o que vai ter na janta na casa dele. Ou de repente aquele vendedor que ele dá uma voltinha nos planetas e depois ele aterriza na Terra de novo. Ele sempre está ali tentando entender a necessidade do cliente naquele momento. Para estes profissionais, não basta apenas conhecer o produto ou o serviço, mas o mais importante é demonstrar interesse em relação às necessidades dos clientes e atendê-las. Nossa, gente, que delícia! Se a gente conseguisse realmente um profissional aonde ele não nos atende porque ele vai ganhar uma comissão ou porque ele sabe que somos um cliente que gastamos bastante, mas que fosse um profissional aonde ele apenas atendesse pela satisfação. Aí eu volto a perguntar para vocês novamente. Vocês conhecem algum profissional que ele faz por prazer? Ele faz aquilo que realmente ele gosta? Se você não comprou, ele agradece, ou se você comprou, ele agradece de qualquer forma? Vamos fazer uma aula, o dia que a gente for falar sobre o resultado do teste vocacional, nós vamos falar sobre isso também, tá? Então, este profissional, para ele não é tão... É importante, sim, ele conhecer sobre o produto que ele está vendendo, sobre o serviço que ele está oferecendo, mas o mais importante para ele é ele criar esse vínculo, né? Esse acesso em relação à necessidade do cliente. Eu sempre falo que, de repente, pode acontecer do cliente não comprar naquele momento, ou porque ele está esperando o cartão dele mudar a data, ou porque ele não tem dinheiro naquele momento, ou ele está esperando o pagamento dele. E se você realmente for esse verdadeiro profissional, onde realmente você se lança para o cliente, a certeza dele voltar e querer comprar com você é de 99%. E o mais importante no papel desse profissional é a satisfação dele saber que o cliente saiu satisfeito com aquilo que ele adquiriu dentro da organização. Então, para a gente finalizar a primeira parte do passo do profissional, é você querer atender a necessidade desse cliente, independente da compra ser
naquele momento ou de repente ele voltar na empresa para poder obter aquilo que você proporcionou para ele naquele momento. E digo mais, gente, se ele não comprar naquele momento, quando ele voltar novamente, o verdadeiro profissional que sabe qual é o seu papel, ele vai fazer tudo da mesma forma. Fazer com que esse cliente se sinta como se tivesse lançado um tapete vermelho para ele adentrar dentro da empresa.